a, a, a exposição, risco atribuível populacional, né? E depois nós vimos também aqui nesse cálculo de eficácia de vacina, né? Que na verdade o cálculo de eficácia de vacina é uma aplicação do risco atribuível à exposição, né? É colocado como proporção, né? Henrique, Pois não? você está compartilhando a tela? Porque não está aparecendo, não. Mas vocês estão querendo que eu lembre tudo. Eu lembrei de gravar. Pode compartilhar a tela também? Assim, gente, eu já não sou muito... Ai, cadê? Não, tá. Agora tá compartilhando, né? Agora tá sim. Tá bom, então vamos lá. Essa confusão não, foi uma boa notícia esse negócio da vacinação, mas isso me deixou enlouquecido aqui, que tá a coisa que que eu mais escuto o dia inteiro é o povo querendo vacinar. Eu acho muito justo, mas a gente não tem controle total sobre isso, né? Bom, gente, então nós vimos isso aqui ontem, e quando a gente está fazendo o estudo, que a gente calcula ali a força de associação, o risco relativo, esses dados aqui, da maneira como eles estão apresentados, eles estão me falando só da força da associação. Mas eu ainda não sei, só com esse resultado aqui, se essa associação é estatisticamente significante ou não, tá? Então, nós vamos fazer aqui agora um outro exemplo, tá bom? Nós vamos fazer um aqui, depois nós vamos fazer o cálculo Q quadrado, né, para ver se essa associação é significante ou não. Vocês lembram do Q quadrado, gente, que a gente aprendeu no primeiro período? Hein, turma? Lembro de aprender ele, Henrique. Mas pelo menos isso não é uma coisa que... É um nome tão bonito. O Q quadrado é um nome bacana, né? O Q quadrado de Pearson. Pearson foi um cara, um matemático inglês, né? Acho que foi o primeiro chefe lá da Real Sociedade de Estatística, né? Na Inglaterra. E ele teve um problema depois com outro estatístico muito importante, que eu esqueci o nome dele agora, Pearson. Aí ele com o Fischer é um cara importantíssimo na estatística, né? O cara que montou todos os primeiros estudos da análise de variância, que é um modelo de análise super aplicado em todo tipo de coisa, né? Análise de variância e os modelos. Ele trabalhava na agricultura, né? Agronomia. Então ele fazia muitos estudos de plantas, né? Plantas, qual que era o tipo de semente ou o tipo de adubo que melhor funcionava. E ele criou modelos experimentais, né? Para experimentos muito, muito importantes que são usados até hoje. E os dois mantiveram uma briga, mais do Pearson com ele do que ele com o Pearson, durante muitos anos. Mas os dois contribuíram muito, o Fischer mais que o Pearson. Mas isso não interessa, né, gente? Vamos lá que é o que interessa. Bom, gente, quando a gente está analisando a associação entre variáveis, né, como fizemos nesse caso aqui, pensando no qual que é o impacto da hipertensão no sentido de aumento da incidência de doença cardíaca coronariana, o cardiomegalia, o tabagismo, né? Nós estamos tentando estabelecer associações. E essas associações, elas são definidas estatisticamente, né? Então, um dos testes que a gente usa para poder comparar frequências, que é o que nós estamos fazendo aqui, né? Não estamos vendo médias, nós estamos vendo a frequência de doença cardíaca coronariana entre pessoas expostas e não expostas à hipertensão, né? Aqui nesse primeiro. Depois, a mesma coisa, pessoas expostas e não expostas à cardiomegalia. E depois, pessoas expostas e não expostas ao tabagismo. Então, toda vez que a gente fala de causalidade, né, de que uma doença é causa da outra, ou um fator, ou uma determinada exposição é um fator de risco, né, a gente está buscando associações
que, em primeiro lugar, a gente define se existe uma associação estatística. Depois a gente pode também, né, tendo essa associação estatística, a gente também pode calcular a força da associação, que é o risco relativo no estudo do caso de coorte, né, e o odds ratio no estudo do caso controle. Mas nós precisamos saber também se essa distribuição que está aqui, né, se aquela força de associação de 2,89, se ela é ou não é estatisticamente significante. Então, um dos testes que a gente usa para fazer isso, quando a gente está trabalhando com frequências, é o Q-quadrado. Então, o Q-quadrado é um teste que ele é calculado, né? Nós vamos fazer aqui uma vez fazendo os cálculos manualmente, e depois nós vamos fazer novamente usando aquele softwarezinho que tem na internet, tá? Então, o Q-quadrado, ele é calculado com essa forma. Q-quadrado é igual ao somatório de valor observado vezes valor esperado. Tudo isso. Vou só entrar aqui para poder ver onde é que está escrito isso aqui. Elevado, isso aqui esse 2 aqui é elevado ao quadrado. Com o chapéuzinho, vai ver que é elevado ao quadrado dividido pelo valor esperado. Então, só para a gente lembrar o que é cada coisa dessa, né? Nós vamos fazer esses cálculos aqui. Deixa eu limpar isso aqui. Se tem alguma coisa em algum lugar aqui para a gente... Não tem nada. Bom, como é que eu faço isso? O valor esperado é aquele valor que eu esperaria caso não houvesse nenhuma associação entre a exposição e a doença. Então, se o fato de estar exposto à hipertensão, né, não tivesse nada a ver com a doença, como é que eu esperaria que seria a distribuição desses números? Então, vamos pegar aqui, ó. Nós temos aqui esses totais aqui, né? Igual este mais este. Pronto, tá? Então, se a gente pensar aqui, qual que é a proporção de expostos, né? Qual que é a proporção de pessoas com doença cardíaca coronariana no total da população aqui, né? Vamos calcular essa proporção aqui igual esse dividido por esse, tá? Então, aqui tem 19,6%, né? E os que não têm a doença, obviamente, vai ser aqui esse dividido por esse. Bom, então aqui a gente teria isso, tá? Isso aqui. Então, imagina, se não houvesse nenhuma associação, se o fato de ser hipertenso não alterasse a probabilidade da pessoa ter doença cardíaca coronariana, o que a gente esperaria? Que a proporção de pessoas, a distribuição de doentes entre expostos e não expostos, fosse a mesma da população total. Faz sentido isso que eu falei, gente? Ó, se eu disser para você o seguinte, eu tenho uma doença, né, que acontece igualmente em homens e mulheres. O fato, o sexo, não altera a probabilidade de adoecer, tá? Se o sexo não altera a probabilidade de adoecer, se eu disser que a proporção na população geral, misturando homens e mulheres, é de 20%, quanto que eu espero que seja entre homens e entre mulheres? 10 e 10. Não, gente.
de 20 em 20. Ah, é verdade. A gente esperaria que fosse igual, mas vocês entenderam que não deveria ter diferença, tá? Então, quando a gente fala o valor esperado, é o valor esperado dado que a hipótese nula seja verdadeira. Ou seja, vocês lembram de teste de hipótese, gente? Lembra que já ouviram falar disso, né? Quando nós vimos lá, nós fizemos teste de hipótese usando a estimativa amostral, né, o intervalo de confiança da estimativa amostral, e depois também usando os testes de hipótese fazendo o Q², tá? Então, quando a hipótese nula em qualquer experimento é aquela que a gente fala o seguinte, olha, eu estou estudando se tem diferença ou não. Se ai, meu Deus do céu. Gente, vocês me desculpam, mas aqui agora é o diretor do CBS. Eu tenho que. É todo mundo falando de vacina. Só um minutinho que o trem está feio para nós todos. Gente, vou contar uma coisa para vocês. Eu não sei se tem alguma vantagem de ser aluno do coordenador do curso, mas desvantagem tem muito. Porque é um inferno. Meu telefone, quando as coisas dão um problema, alguma coisa urgente, vira um. E esse negócio da vacina virou uma urgência completa. Vamos lá. Bom, então, partindo desse princípio, né, que se não tivesse nenhuma diferença, seria igual aqui. Então, o nosso teste de hipótese é qual que é a probabilidade, né, dessa distribuição que nós estamos vendo aqui, né, entre os dois grupos, ocorrerem simplesmente ao acaso. Ser só uma daquelas variações aleatórias das médias amostrais, né? Então, é isso que o Q² faz. Como é que é o cálculo do Q²? Esse aqui é o valor observado, tá? O valor que foi observado na conta. Aí a gente vai calcular o valor esperado. Como é que eu calculo o valor esperado? É muito simples. Se isso fosse verdade, então bastaria eu aplicar esses totais, né, essas proporções aqui, nos totais aqui para eu saber como é que estaria distribuído. Então, aqui eu teria, qual que era o valor esperado aqui se não tivesse diferença, tá? Seria essa proporção multiplicado por esse total aqui. Então, isso aqui seria igual essa proporção multiplicada por total dessa linha aqui. Então, o valor esperado aqui seria 4,31, etc. Tá? Eu chego nesse mesmo resultado, que tem uma fórmula mais simples, mas às vezes ela não é explicada, fica parecendo que é mágica. Eu chego nesse mesmo resultado se eu multiplicar o total da coluna vezes o total da linha e dividir pelo total geral. Então, aqui, ó, igual total da coluna multiplicado pelo total da linha e dividido pelo total geral. Gente, qual a conta que eu fiz quando eu fiz isso? A mesma conta, só que aqui, ó, esse aqui é o total da linha dividido pelo total geral. E depois eu multipliquei pelo 22. Então, tanto faz, quando eu estou multiplicando, dividindo,
a ordem dos fatores não altera o produto, não é? Então, eu dividi 218 por 1112 e multiplicar por 22 é igual eu multiplicar 218 por 22 e depois dividir por 1112, tá? Bom, assim eu posso calcular cada um dos resultados. Não sei se vocês lembram quando a gente falou do Q quadrado, a gente falou de graus de liberdade, né? Então, quando eu estou numa tabela 2 por 2, igual essa tabela aqui, eu tenho 1 grau de liberdade, né? O número de graus de liberdade eu calculo multiplicando o número de linhas por número de colunas, né? Número de linhas menos 1 vezes o número de colunas menos 1. Então, como é 2 linhas, 2 colunas, vai dar 1 grau de liberdade. E por que a gente tem que lembrar disso? Vocês lembram que tinha uma tabela de probabilidade do Q quadrado? Parecida com a... Parecida não, né? Mas com a mesma função da tabela da curva normal? Vocês lembram disso? Hein, gente? Disso eu lembro. Ah, então tá bom. Então vamos ver aqui, ó. Aqui. Então nós temos uma tabela, né? De Q quadrado e tabela do Q quadrado. E a tabela do Q quadrado, ela aparece para a gente dessa forma aqui, né? Ó. Eu tenho eu tenho aqui os graus de liberdade, né? E aqui, como a gente trabalha com aquela intervalo de confiança de 95%, né? Eu vou olhar aqui com 1 grau de liberdade com 95%, então aqui 95%, esse aqui é o valor crítico. Qualquer Q quadrado acima desse valor, numa tabela com tabela com 1 grau de liberdade, qualquer Q quadrado acima de 3,84, eu vou dizer que é estatisticamente significante, porque a probabilidade desse valor ser um acaso é menor do que 5%. Tá? Só para lembrar como é que interpreta isso. Tá? Então, no Q quadrado, se eu tivesse ali com 2 linhas e 3 colunas, né, eu teria 2 graus de liberdade. Então, aí eu olharia nesse outro aqui e assim por diante. Mas vamos voltar aqui, depois a gente vê isso. Então, aqui eu calculo o valor esperado. Eu posso fazer a mesma coisa para cada um deles, né? Então, se eu quiser saber qual o valor esperado aqui, vai ser igual... Opa, aqui não, né? Aqui. Vai ser igual essa proporção multiplicada por esse total. Daria o mesmo resultado se eu fizesse este vezes esse dividido por esse, né? Se eu fizer isso aqui, vai dar exatamente a mesma coisa. Tem que dar, se não der, que eu fiz errado. Aqui vai ser igual 894 vezes 22 dividido por 1112. Tá? Ou eu posso também, numa tabela, se eu tenho uma tabela 2 por 2, assim que eu achei o primeiro, eu posso achar... Nossa, tá dando uma ressonância aí. Tá, melhorou. Eu posso achar os outros simplesmente fazendo a subtração do total, né? Então aqui, ó, esse valor aqui, ele vai ser igual, esse aqui, igual 218 menos o valor esperado aqui, tá? Aqui a mesma coisa, eu posso fazer agora. Aqui igual 1112 menos, tá? Bom, isso aqui seria o valor esperado. Como é que eu vou calcular agora o valor, o Q quadrado? O Q quadrado eu vou calcular fazendo. Vai ser igual o valor observado
menos o valor esperado, né? Elevado ao quadrado e dividido pelo valor esperado. Aí eu vou calcular o Q quadrado de cada uma dessas caselas aqui do mesmo jeito. Aqui vai ser igual o valor observado menos o valor esperado elevado ao quadrado. Cadê? Dividido pelo valor esperado. Aqui, mesma coisa, igual valor observado menos valor esperado, tudo isso aqui elevado ao quadrado, e dividido pelo valor esperado. Aqui, da mesma forma, igual o valor observado menos o valor esperado elevado ao quadrado e dividido pelo valor esperado, tá? O somatório disso aqui que vai ser o Q quadrado. Então, o Q quadrado, aqui assim, ó. O Q quadrado vai ser igual à soma disso tudo aqui. Igual a soma esse aqui seria o valor do Q quadrado. Se eu olhar na tabela de Q quadrado, né? 1 grau de liberdade. Eu quero saber com um nível de segurança de 95%, né? Então vai ser aqui. Qual que é o valor crítico? 3,84. 3,84. 17,54 é maior que 3,84, não é? Então eu vou dizer que aquela associação ali é estatisticamente significante. Ou seja, a probabilidade desses valores, né, dessa força de associação aqui ser meramente ao acaso é menor do que 5%. Na verdade, é muito menor do que 5%. Aqui, como na tabela só dá para a gente o limite ali, aqui é abaixo de 5%, eu vou ter só essa informação. Então, eu vou dizer que é estatisticamente significante, né? E que a força de associação é de 2,89. Então, ó, é uma associação estatisticamente significante e a presença da hipertensão multiplica o risco, quando comparado com quem não é hipertensão, por 2,89 vezes. Tá? Todo mundo conseguiu acompanhar aqui o raciocínio, gente? Henrique, eu só não entendi o porquê do 2,89. 2,89 é o risco relativo. Tempo Tá. aqui a incidência entre os expostos dividido pela incidência não expostos. Então, a gente está vendo que a incidência entre expostos é 2,89 vezes a incidência dos não expostos. Tá? E o Q quadrado é para mostrar que essa associação é estatisticamente significante. A gente pode fazer esses mesmos cálculos com muito mais facilidade usando o computador, tá? E ele já faz para a gente e vai nos dar uma outra maneira de verificar
os dados para ver se tem significância estatística ou não. Então, vamos fazer agora naquele softwarezinho. Eu vou fazer um com vocês, depois vocês vão pegar os dados das outras, que já está lá para vocês no que eu mandei no Canvas. Vocês vão fazer os cálculos usando o softwarezinho lá e nós vamos aprender a interpretar, tá bom? Porque, na verdade, a gente não faz isso à mão, né? A gente faz à mão uma vez para aprender, né? Quando eu fiz o curso de estatística em 1985, o professor Carlos Maurício, lá no CB da UFMG, eu fiz os cursos bons de estatística, o primeiro curso mais assim, profundo de estatística de epidemiologia que eu fiz. A gente fazia tudo na mão, calculadora. Não tinha computador, né, gente? Computador é um negócio raro. A gente via de vez em quando, mas não tinha computador para a gente usar em casa, assim, tudo na calculadora, né? Eu tinha uma calculadora HP programável, a gente conseguia fazer de tudo nela, mas era um saco. Era muito chato. Eu tinha que fazer. Então, fazia essas coisas todas em calculadora, né? Então, ó, vamos ver aqui agora. Eu vou abrir aqui ó, isso já está aqui no. Então, esses cálculos que nós. Tá aqui, ó. Esse arquivo aqui, ele tem esses dados que nós estamos usando, tá? Então, depois vocês vão pegar ele para ver. Então, deixa eu só entrar no softwarezinho aqui agora. É aquele Open App que nós já vimos, né? Vou entrar aqui no Open App, menu. Eu vou usar a tabela 2x2. Então, pegar aqui a tabela 2x2, tá? No caso aqui, é isso que a gente está fazendo. Então, olha aqui. Eu vou colocar esses valores aqui para esse cálculo, tá? Aqui eu vou colocar como exposição. Aqui está invertido, né? Não vai dar a mesma coisa. Aqui está exposição e aqui está doença. 12, vamos ver, deixa eu pôr aqui. Traz dados. Doença e exposição, né? Então, aqui, ó. Eu tenho aqui 12, né? Aqui. Aqui 10, aqui 26 e aqui 884, tá? Opa, tá faltando, não, tem uma coisa tudo errado. O que eu copiei errado? Deixa eu ver. Eu copiei os dados tudo errado, eu peguei outra tabela. Ah não, 12, 22, 218. É 218 que eu copiei. Eu peguei outro número. Aqui é 218, que não tá dando certo. 218, tá? Então tá montada aquela mesma tabelinha que estava lá, né? 218. Vou conferir esses números aqui de novo. Doze, 218 é o total, 206, Henrique. 12, 10, 206. Tá. 218 era o total. Ok, tá certinho agora, né? Então eu vou pedir para ele calcular aqui. Ele vai calcular o Q quadrado e outras coisas, tá? Então aqui, ó. Aqui está o cálculo do Q quadrado. Deu exatamente o mesmo valor que nós achamos aqui, né? E foi aquele Q quadrado de
17,6, né? 17,55, aqui para ficar exato. Aqui pelo cálculo do computador, 17,39. Problema aí de arredondamento só, tá? Então aqui está mostrando o Q quadrado sem correção. Aqui são outras coisas de Q quadrado que a gente pode usar. E aqui está mostrando a probabilidade. Se eu pensar nos dois lados da curva, né? Que podia ser para baixo maior ou menor, esse aqui seria a probabilidade de ser o acaso. E geralmente trabalho com essa probabilidade aqui. Seria de 3 em 10 mil, tá? Eu teria aqui 1, 2, 3, 4, 5, 10 mil, então 3 em 100 mil, que seria a probabilidade de esse resultado ser o acaso. Então, a gente vai dizer que é estatisticamente significante. A probabilidade de ser o acaso é menor do que 5%, tá? Bom, isso é uma das formas que a gente tem para verificar se aquela associação é estatisticamente significante. Tem uma outra forma que também nos dá essa informação, e aqui, ó, todos aqueles riscos que nós calculamos para aquela tabela lá, né, se vocês lembram, né? Todos eles são calculados aqui, ó, automaticamente. Se vocês compararem, foi igualzinho que nós fizemos à mão. O risco entre expostos, o risco entre não expostos, o risco total, a força da associação, né? O risco relativo de 2,89, a diferença do risco, o risco atribuível à exposição, a fração, o risco atribuível enquanto proporção, né? Aqui, a fração etiológica, aqui é o risco atribuível populacional, tá? 3,59, aqui das 60. Então, todos aqueles cálculos que nós fizemos, e aqui o risco atribuível entre expostos. Então, aqueles mesmos resultados que nós fizemos na mão, o computador faz para a gente imediatamente, tá? E tem uma outra informação que esse cálculo está dando para a gente. Quando eu calculo o risco atribuível, ou o risco atribuível à exposição, ou a fração etiológica, o risco atribuível populacional, tá? Eu posso calcular também o intervalo de confiança de cada um desses riscos. Tá? Um intervalo de confiança. E esse intervalo de confiança, ele também nos mostra se há ou não há associação. Então, no caso aqui do risco relativo, né, a razão de risco é o risco relativo, tá? Que eu dividi o risco entre os expostos pelos não expostos. Quando eu olho esse intervalo de confiança, gente, se o risco fosse igual, se a incidência entre expostos fosse igual à incidência entre não expostos, quanto que seria o risco relativo? Repete de novo, Henrique. Se a incidência de doença cardíaca coronariana entre as pessoas que são hipertensas fosse igual à incidência da doença cardíaca coronariana entre pessoas que não são hipertensas, quando eu calculasse o risco relativo, qual seria o resultado? Se o risco fosse igual nos dois grupos. Seria 1? 1, né? Então, quando o risco é igual, a divisão de um pelo outro dá 1. Como é que eu olho, então, pelo intervalo de confiança, se esse valor é estatisticamente significante ou não? Ou seja, qual é a probabilidade desse valor aqui, né? Na verdade, ser igual, ser uma estimativa amostral só das probabilidades que fosse igual a 1. Eu olho aqui, olha o meu intervalo de confiança de 95% do risco relativo. Está vendo aqui, ó? O 1 está dentro desse intervalo. Vai de 1,93 a 4,3. Aqui dentro, a unidade está aqui dentro? Sim. Não. Não, o 1 está fora. Se vai de 1,93
até 4,9, o 1 está aqui à esquerda, né? Fora do intervalo de confiança. Se ele fosse 0,9 até 4,3, aí o 1 estaria dentro. Então, quando eu olho com o intervalo de confiança, se o intervalo de confiança não inclui o 1, eu posso dizer que essa associação é estatisticamente significante. Tá? Então, tem uma fórmula manual para você calcular esse intervalo de confiança do risco relativo. Né? Existe uma fórmula para isso. Mas aí ele é uma conta mais chata, né? Você tem que usar. Então, assim, depois eu até posso dar a fórmula para vocês calcularem na mão. Mas quando você está usando um software, né, no computador, ou um softwarezinho como esse aqui, ele já te dá esse resultado. Então, quando você vê num artigo, muitas vezes você vai ver num artigo, aparece um intervalo de confiança, não necessariamente o p-valor. Né? O p-valor, gente, é isso aqui, ó, essa probabilidade. Qual que é a probabilidade daquela diferença que eu observei ser o acaso? Quando ela é menor do que 5%, eu vou dizer que é estatisticamente significante. O 5% é uma convenção. Né? Convencionou-se que a gente vai topar correr o risco de falar que a diferença existe quando ela realmente não existe, quando essa probabilidade de ser errado for menor do que 5%. Por isso que a gente já fala, o meu nível de significância é 5%. Abaixo de 5% de probabilidade daquela diferença ser um acaso, eu vou dizer que aquela diferença é estatisticamente significante. Vou falar que é diferente, tá? Então, isso aqui é o p-valor. O p-valor é isso, é a probabilidade do risco daquela resultado ali não ser estatisticamente significante, tá? É o que a gente chama o erro tipo 1. Vocês lembram quando nós falamos no teste de hipótese, tinha o erro tipo 1 e o tipo 2? O tipo 1, o alfa, é aquele de eu rejeitar a hipótese nula quando ela é verdadeira. E o tipo 2 é eu aceitar a hipótese nula quando na verdade ela é falsa. Os dois erros são importantes. Né? O que a gente vai ver mais nos artigos vai ser o p-valor. Aqui, se ele é menor do que 5%, quer dizer que é estatisticamente significante, ou olhando o intervalo de confiança do risco relativo. Se esse intervalo de confiança não inclui o 1, então eu vou dizer que ele é estatisticamente significante. Se eu estivesse falando do risco atribuível, o risco atribuível à exposição, né, risco nos não expostos, risco no exposto. Aí vem aqui, o risco atribuível à exposição. Tem esse aqui, ó, risco atribuível à exposição. Aí, quando o risco atribuível for igual a zero, quer dizer, se a diferença o risco atribuível é a diferença, né, gente? O risco atribuível à exposição, ele é a diferença, né? Quando essa diferença está aqui, a diferença do risco está aqui. Se essa diferença, se os dois não tivessem diferença, quando eu faço a subtração de dois números iguais, dá zero, né? Então, se o intervalo de confiança do risco, da diferença de risco, inclui o zero, aí eu vou dizer que não é significante, tá? Então, aqui eu falo em 1, porque aqui eu estou fazendo a razão de risco. Então, se inclui o 1, é igual. Aqui eu estou fazendo a diferença do risco. Então, se inclui o zero, aí eu vou dizer que ele não é estatisticamente significante. O que a gente vai trabalhar mais é a significância da razão de riscos, né? Da razão de risco. Então, a gente pode olhar no intervalo de confiança ou pode olhar o p-valor, tá? Aqui nós usamos Q quadrado. Tem outros tipos de testes que vão fazer a mesma coisa, né? E o resultado também a gente vai avaliar da mesma forma, pelo p-valor. Tá bom? Então, se você tivesse, se aqui em vez de ser uma frequência fosse uma média, então vamos fazer o seguinte, olha, eu quero ver se
o crescimento de peso, né, o ganho de peso em crianças amamentadas ao peito, se ele é semelhante ao ganho de peso de crianças que não são amamentadas ao peito, tá? Pegar alguma coisa desse tipo. Ou então, quando pegar o peso, assim, o crescimento, né, da criança, o ganho de estatura, de crianças amamentadas ao peito e outras amamentadas com produtos artificiais, tá? Então a gente pode ver lá, por exemplo, aí eu posso fazer a média de crescimento, né, em um mês das crianças amamentadas ao peito e a média das crianças amamentadas com outros tipos de leite, né? Aí eu não vou fazer aqui quadrado, porque aí eu tenho uma média. Para fazer a média, eu tenho uma série de testes, né? Teste de T, análise de variância e outros. Só que, no final das contas, se eu fizer uma análise de variância ou um teste de T, eu vou ter um p-valor que vai me dizer qual que é a probabilidade daquelas duas médias serem iguais. E quando essa probabilidade for menor do que 5%, menor que 0,05, eu vou interpretar dizendo que aquela associação é estatisticamente significante. Tá? Então, mesmo quando, não importa qual o tipo de teste, o p-valor sempre diz a mesma coisa. Qual é a probabilidade daquela diferença que eu observei? Pode ser, né, no risco relativo, no odds ratio ou num teste de médias, ele vai significar sempre a mesma coisa. Se ele é menor que 5%, eu vou dizer que é estatisticamente significante. Gente, Henrique, pois não? e se esse p-valor for um número muito grande, tipo 25%? Qual que é a interpretação? Se ele é 25 é maior que 5%? Bem É, não maior. é? Então você vai dizer, a diferença não é estatisticamente significante. Ah, entendi. Tá. Tá? Mas nunca vai ser 25, por quê? O p-valor é um valor que vai entre 0 e 1, né? 0 e 1. Ele pode ser de falar, olha, qual que é a probabilidade disso ser igual? O máximo que pode ser é 100%, né? Então é um valor que varia entre 0 e 1. Toda vez que ele for menor do que 0,05, eu vou dizer que é estatisticamente significante. Qualquer valor maior ou igual a 0,05, eu vou dizer que não é estatisticamente significante. Isso, gente, a estatística é um ponto de partida, não é um ponto de chegada, né? Então, às vezes, assim, eu achei uma associação, mas como minha amostra que eu tinha não era pequena, aí deu um P de 0,051. Falar, poxa, nesse teste que eu fiz aqui, eu não posso dizer que é estatisticamente significante. Tá bem próximo ali, né? Mas é problema, gente. Isso aqui pode ser um efeito do erro tipo 2, né? Que é eu não encontrar uma associação quando ela realmente existe. Um dos motivos para você não encontrar uma associação quando ela existe é você ter uma amostra pequena demais. Então, você não conseguiu encontrar por quê? A amostra era pequena, então o intervalo de confiança fica muito largo. Se você fizer com uma amostra maior, você pode encontrar esse resultado. Então, o valor de P, ele é um ponto de partida para o raciocínio, ele não é a finalização, tá? Então, se eu achasse aqui uma associação, por exemplo, de um risco relativo de 3 e um odds e um Q quadrado de 0,051, eu falei, gente, acho que eu vou ter que rever, fazer esse estudo com população maior, porque a associação, a força de associação está muito forte, mas não é estatisticamente significante. Isso pode ser um impacto do tamanho da amostra, né, que a gente chama de erro beta. Aí você vai fazer outros estudos, tá? Então, assim, a estatística, ela é um ponto de partida. A partir dela, você continua o seu raciocínio. Ela não resolve tudo. Agora, se eu achei lá com uma associação que um P de 0,0001, eu falo, isso aqui é estatisticamente significante. Aí, quando você achou uma associação estatisticamente significante, tem a outra pergunta. Se eu estou tentando identificar a causa
O fato de ser associado não quer dizer que seja causa. Eu posso ter associações que não são causais, tá? Mas isso nós vamos ver mais adiante um pouquinho. Então, depois que a gente encontrou, fez os cálculos, viu que é estatisticamente significante, aí a gente tem que fazer um trabalho muito mais agora de articulação do conhecimento do que de testes estatísticos para comprovar que aquela associação é causal, né? Não basta ser associado, tem que ser uma relação causal. Por exemplo, aquele exemplo bobo que eu sempre falo para vocês. Se eu fizer um teste estatístico para ver se uma população que tem 70% das pessoas com cabelos brancos, comparado com uma população que só tem 20% das pessoas com cabelos brancos, para ver se o risco de morrer de infarto é maior, provavelmente eu vou encontrar, né, uma associação estatística entre cabelos brancos e morte, né, por infarto. Isso quer dizer que é a cor do cabelo que causou o infarto? Não, né? Então, eu vou ter que provar que isso, talvez seja porque quem tem cabelo branco são pessoas já mais velhas, passadas dos seus 50 anos, tal, que é onde o risco de infarto é maior. Mas não é pela cor do cabelo, é por outros motivos. Então, eu tenho associações estatísticas que não são causais. São associações furtivas, né? Elas estão lá, mas, na verdade, o efeito seria da idade, não da cor do cabelo. A cor do cabelo, porque o cabelo envelhece, o cabelo fica branco à medida que as pessoas envelhecem. O que aumenta o risco de morrer é a idade, não a cor do cabelo. Tá? Então, a associação pode ser estatisticamente significante e não ser causal. Gente, vamos fazer mais um exercício. Até aí, tudo bem, gente? Sim. Então, vamos lá. Quando eu estou tratando de um estudo de coorte, eu posso tanto usar o risco relativo quanto o odds ratio. Eu posso usar o odds ratio também, tá? O odds ratio, ele é mais... Quando eu estou fazendo o estudo caso-controle, eu só posso fazer o odds ratio como força de associação. Agora, no estudo de coorte, eu posso usar os dois. O odds ratio, ele também é usado como medida de associação. Ele é uma medida de força de associação, né? Sempre, tá? Então, a gente poderia fazer esses cálculos aqui também com o odds ratio. Como é que a gente faria isso aqui? O odds ratio ele vai ser igual, né? Quando eu estou falando do odds ratio, eu não vou fazer a probabilidade, eu vou fazer a chance, né? Normalmente, o que a gente, nesse caso aqui, eu posso tanto ver a chance de doença entre expostos, quanto a chance de exposição entre doentes. O valor é igual, né? Então, o odds ratio da exposição entre doentes e não doentes, como é que eu faria? Qual que é a chance de exposição entre os doentes? A chance de exposição entre os doentes vai ser então seria aqui, ó. 12 dividido por 206. Não é isso? Ops, peraí. Não posso aqui pôr. Aqui eu vou pôr os números mesmo. 12 por 206. Essa aqui seria a chance da exposição entre doentes. E a chance da exposição entre os não doentes seria 10 sobre 884. 10 sobre 884. Não é isso? Então, essa aqui, ó, como é que a gente lê a chance? 12 para 206 e 10 para 884. Tá? Para eu fazer essa conta, né, eu tenho que fazer essa razão. Ok, eu posso fazer o cálculo aqui e dividir, mas só para a gente lembrar, essa conta aqui, né, esse valor, aqui não tem o sinal de dividir, né? Então, aqui, esse valor dividido
esse valor dividido por esse aqui, né? A gente teria a gente faria essa conta, né? Se fosse fazer assim na mão, a gente ia pegar essa fração, manter essa fração, inverter a segunda e fazer a conta, né? O odds ratio é isso, tá? Mas nós podemos fazer a conta aqui e simplesmente dividir um pelo outro, né? Então, se a gente fizesse isso aqui, o odds ratio seria então, ó. Henrique, só uma dúvida. Ui, Por que que divide, por exemplo, o número de expostos pelo de não expostos e não pelo total? porque aqui diferente do risco, o risco relativo eu faço com a incidência, né? A incidência eu calculo desse jeito, eu vou dividir doentes pelo total, não expostos, doentes expostos doentes pelo total de expostos e não expostos doentes pelo total de não expostos. Eu estou calculando a incidência entre expostos e a incidência entre não expostos, tá? Isso é quando eu tenho um estudo que me permite calcular a incidência. O odds ratio é uma outra forma de verificar essa associação, só que ele não trabalha com a incidência, ele trabalha com a chance. O que a gente chama de chance? Chance não é você dividir o número que você quer pelo total, né? A chance, eu vou fazer a chance aqui no caso, né, eu quero saber a chance de, por exemplo, se fosse a chance de doença entre expostos, seria 12 para 10. A chance de doença entre não expostos, 206 por 84, tá? Vamos até fazer essa conta aí que vai me ajudar a explicar melhor isso, tá? Então, ó, vamos fazer então o odds ratio da chance de doença entre os expostos. Seria o quê? Ó? Qual que seria a chance de doença entre os expostos? Seria igual a 12 dividido por 10, tá? Essa aqui é a chance de exposição entre os expostos. Qual que seria a chance de exposição entre os não expostos? Né? A chance desculpa, aquela chance de doença entre os expostos. A chance de doença entre os não expostos seria igual a 206, né? Aqui eu pus o... Sabe que eu pus aqui. Aqui seria igual a 206 dividido por 884. Tá? Opa. Isso, tá certo. O meu odds ratio, então, essa aqui é a chance. Então, aqui, ó, odds da doença entre expostos, tá? Doença expostos. Aqui seria o odds da doença em não expostos. Ok? Eu teria essas duas situações aqui. Bom, o odds ratio vai ser então aqui o odds ratio vai ser essa divisão aqui, né? Ó, igual a 1,2, aquela conta que nós vemos em cima, dividido odds da doença entre expostos dividido pelo odds da doença entre não expostos. Deu um odds ratio de 5,14, ou seja, o fato de ser exposto aumentou em 5,14 vezes a chance de ser doente, tá? Entendi agora. Tá? O odds ratio, então, eu posso usar ele num estudo de coorte, eu posso usar o odds ratio ou posso usar
o risco relativo, porque eu tenho a chance, mas eu tenho a incidência também, tá? A incidência vai ser mais precisa. Aquele mesmo softwarezinho, se a gente voltar nele aqui, ó, ele fez o cálculo do odds ratio também, tá? Ele calculou o odds ratio usando algumas diferentes formas de testar, e ele nos dá o odds ratio e dá também o intervalo de confiança, tá? Esse intervalo de confiança aqui, eu vou interpretar igualzinho eu interpretei o intervalo de confiança da razão do risco? Da razão de risco. Olha aqui. Se a chance fosse igual, seria 1, não é? O 1 está aqui dentro? Não. Então, é estatisticamente significante. Ou seja, a probabilidade dele ser um resultado ao acaso, né, é menor do que 5%. Deixa eu diminuir um pouco aquele... Ele não está mostrando aqui tudo que está escrito aqui. Eu acabar de mostrar, se dá para eu mostrar aqui. Não. Ele não está mostrando as probabilidades, não. Tá? Então, aqui, ó, o odds ratio ele também é uma medida de força de associação. Né? De força de associação. Se eu tenho um estudo cohort, eu posso usar qualquer um dos dois. Mas por que eu usaria um odds ratio no estudo de cohort? Por exemplo, depois, uma hora eu posso mostrar para vocês esse teste. Tem uma função que a gente usa muito em testes, em estudos epidemiológicos, que chama regressão logística. Tá? Regressão logística. O que essa regressão logística nos permite fazer? Ela é um tipo de teste estatístico que permite que a gente teste várias associações ao mesmo tempo. Várias associações ao mesmo tempo. Né? Então, eu posso, por exemplo, fazendo uma regressão logística, e a regressão logística ela usa como medida de associação, de força de associação, o odds ratio, não o risco relativo. A regressão logística ela permite, por exemplo, que eu coloque vários fatores de risco juntos e que eu consigo diferenciar o efeito de cada um desses fatores sobre o resultado final, independentemente dos outros fatores. Então, por exemplo, eu estou estudando a probabilidade da pessoa desenvolver câncer de pulmão, num estudo aí de muito tempo, né, que eu acompanhei, e ali eu tenho cigarro, eu tenho história familiar, eu tenho uso de esteroides, várias coisas, né? A idade, o sexo, a raça, todas essas coisas podem influenciar o resultado, tá? Então, eu usando a regressão logística, a gente chama de regressão logística múltipla, eu consigo, ao mesmo tempo, avaliar a associação de cada um dessas variáveis com o desfecho final. E esse resultado é o resultado específico daquela variável, independente de todas as outras. Então, eu uso esse tipo de teste para separar o efeito de cada variável, de cada fator de risco. Né? A regressão logística ela é muito rápida e simples de fazer. Só que ela mede a força da associação pelo odds ratio, não pelo risco relativo. Então, às vezes, eu posso usar isso para poder ver essa associação. Tá? E o odds ratio também, e a regressão logística, ela pode ser usada também em testes que não me permitem, em desenhos de estudo, que não me permitem definir causalidade. Mas eu posso prever a força da associação, nós vamos ver esse tipo de estudo daqui a pouco, a força da associação separando os efeitos de diversas exposições. Né? Então, aí eu vou usar o odds ratio. E quando eu tenho um estudo de caso-controle, o estudo de caso-controle eu não tenho
a possibilidade de calcular o risco relativo, né? Porque eu não tenho como calcular a incidência. Aí eu vou simplesmente ter o o risco, o odds ratio, né, como forma de medir a associação. Nós vamos ver aqui como é que isso funciona, tá? Vamos voltar um pouquinho, depois a gente volta aqui de novo, vocês vão fazer um exercício, se não der tempo na aula, vocês fazem em casa. Henrique, Oi. em relação a esse odds ratio, se a gente tivesse feito a conta em coluna ao invés de ser na linha, igual você estava fazendo antes, qual que ia ser a diferença na interpretação do resultado? Nenhuma. E o resultado seria igual. Vamos fazer? Vocês lembram quando eu Ah, mostrei o odds ratio? Eu mostrei que a conta no final dá a mesma coisa? Olha aqui. Se eu pegar aqui agora, eu fiz o odds da doença entre expostos e não expostos. Né? Vamos construir agora o odds da exposição entre doentes e não doentes? Então, aqui, ó. Eu vou fazer aqui agora, ó. Odds da doença, odds da exposição, né? Vamos fazer o odds da exposição entre doentes e o odds da exposição em não doentes, tá? Então agora, ó, eu fiz assim, né? Odds da doença entre expostos, esse sobre esse, odds da doença entre não expostos. Agora eu vou fazer o odds da exposição entre doentes. Então vai ser o quê, ó? Aqui vai ser 12, né? Aqui vai ser igual 12 dividido por 206. Ops, vou pôr os números, depois a gente passa, ó. 206, não é isso? E aqui vai ser igual odds da exposição, que é 10 dividido por 884. Certo? Tá? Agora vamos ver o odds ratio. Então, odds da exposição entre doentes sobre odds da exposição em não doentes. O que vai ser igual a esse dividido por esse. Ó, dá exatamente o mesmo número. Tá? É esse que é a grande sacada do estudo caso-controle. Tá bom? Vamos fazer uma coisa aqui, ó, só para a gente pensar isso aqui como um estudo de caso-controle, tá? Deixa eu copiar isso aqui para baixo, só para eu fazer. Para você. Vamos pôr ele aqui para eu poder mostrar para vocês. Ctrl V. Então, errei aqui, peraí. Já está lá. Assim. Estou aqui. Pronto, tá? Então vamos supor que eu estou fazendo, que eu tivesse isso como estudo caso-controle, tá? Onde eu... Érica, eu estou dando aula, eu te ligo daqui um pouquinho, tá bom? Eu te dou daqui um pouquinho, peraí. Bom, agora é o pessoal do DA querendo saber também da vacina. Então vamos lá. Então vamos supor o seguinte, que eu, aqui no estudo caso-controle eu parto de uma população doente, né? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu tinha aqui 218 doentes,
Então, esse aqui vai ser os meus doentes. E agora, eu quero ter uma população vou pegar uma população representativa, né, eu vou pegar 218 pessoas não doentes, tá? Então, vou pegar 218 pessoas não doentes. E o pressuposto é que essas pessoas, que são os meus controles, eles representam, né, a exposição, eu peguei aqui doentes, né, e agora aqui os não doentes. Então, eu escolhi meus controles lá, e os meus controles foram o seguinte: eu fiz uma amostra aleatória dos não doentes, tá? Peguei isso aqui para poder fazer os meus controles. Bom, então vamos pegar isso aqui assim, ó. Se isso aqui fosse realmente uma amostra aleatória, as proporções aqui, né, seriam, então vamos ver aqui, ó. Esse 10 aqui representa quantas pessoas desses aqui? Então vamos fazer aqui, ó. Então vai ser igual a proporção de não expostos entre os não doentes, né? Então vai ser 10 dividido por 894. Então, ops, não é isso que eu quero saber, não. Tá. Isso aqui vezes... Peraí, deixa eu parar por aqui. Vezes o total de não doentes. Tá? Então vamos arredondar isso aqui. Você colocou mais ali ao invés de Eu vezes. coloquei mais? Uhum. Deixa eu ver. Qual foi mesmo? Então aqui, vamos arredondar isso aqui para 2,5, vamos arredondar para 3, tá? 3. E vamos ver aqui qual seria o número, né? Da mesma forma, igual este dividido por este e multiplicado por este. Então seria mais ou menos isso aqui, ó. 215 para poder dar igual, 215, tá? Ops, 215 aqui, né? 200. Peraí. Só aqui, 218. Aqui vai ser 215. Tá bom? Então, eu peguei um grupo controle, né? Eu fiz uma amostra aleatória dos não doentes e de 218 pessoas, então esse aqui seria o meu controle. Casos, aqui casos, né? Então aqui é casos. E aqui estão os controles. Então seria esse mesmo estudo sendo feito como um estudo caso-controle, né? Eu partiria de uma população doente, escolheria os controles. A minha expectativa, o meu pressuposto é que os controles, eles têm a mesma distribuição de exposição daqueles que não são doentes, né? Eles representam a população não doente em termos da exposição. Aqui, ó, eu não tenho como calcular a incidência, né? Porque isso aqui não são pedaços da mesma população, né? Do mesmo total. Isso aqui é todos os doentes que eu tinha e eu peguei o mesmo número de não doentes, tá? E suponho que eles têm uma distribuição de exposição semelhante aos não doentes da população. Então aqui eu só posso calcular o odds ratio. Isso aqui é um estudo caso-controle, né? Estudo caso-controle. Então, se eu for calcular aqui o odds ratio, então aqui, ó, eu não tenho nenhuma informação aqui sobre a distribuição da doença, né? Entre
Eu quero saber é se a exposição aumenta o risco de adoecer. Mas o que eu tenho aqui são dados que aqui, esse aqui são dos doentes, né? Eu sei quem era exposto. Eu vou testar agora, né? Os meus doentes para uma dada exposição, né? E essa aqui foi a exposição dos doentes, né? Aqui eu sei que essa aqui foi a exposição dos doentes, eu sei que é gente com hipertensão arterial, né? Hipertensão arterial sistólica. E aqui, sem hipertensão arterial sistólica. Sistólica não, sistêmica. Né? Sem hipertensão arterial sistêmica. Então tá, esse daqui é a mesma coisa, gente aqui que eu peguei não doente e fui ver a exposição deles à pressão arterial aumentada, né? Esse aqui foram escolhidos por não terem a doença. E eu fui ver, conferir neles a exposição, se eles eram hipertensos ou não eram, ponto, né? Então aqui agora eu tenho expostos e não expostos, e aqui, entre doentes e não doentes. Aqui eu posso fazer, então, o odds da exposição entre doentes e não doentes, né? É o que eu posso calcular aqui. Então aqui eu vou ter odds da exposição entre doentes e odds da exposição em não doentes, tá? Então vamos lá. Aqui vai ser igual 206 dividido por 200, desculpa, aqui vai ser igual 12 dividido por 206, e aqui vai ser igual a 3 dividido por 215, tá? O odds ratio aqui vai ter o odds ratio. Eu não quero igual não, capeta. Odds ratio, né, vai ser igual esse dividido por esse, tá? 4,12. O que eu calculei aqui foi o odds ratio da exposição entre doentes e não doentes. Mas eu sei, por definição, que esse odds ratio da exposição, né, entre doentes e não doentes, tá? Eu sei que ele é, por definição, o valor é igual ao odds da doença entre expostos e não expostos, né? Então eu posso dizer, olha, porque nós já vimos que esses dois valores eles são idênticos, algebricamente idênticos, né, por causa da forma de cálculo. Então, eu posso dizer que o odds da exposição entre doentes e não doentes é 4,17, tá? Aumentou em 4 vezes a chance, a presença da exposição aumenta em 4 vezes a chance da ocorrência da doença. Quando eu faço isso no estudo caso-controle, eu tenho, o meu pressuposto é que eu estou verificando a exposição no passado, né? Eu não estou fazendo um estudo onde eu estou medindo tudo ao mesmo tempo. Eu estou pegando doentes e não doentes e procurando no passado a exposição, né? Então eu vou pegar esses caras aqui, ó. Quando eu estou falando que ele é hipertenso, que ele já era hipertenso, né? Eu vou pegar os históricos médicos dele. Então ele é hipertenso, ele já vinha hipertenso. Então eu posso comparar. Aí eu estou comparando no sentido de uma associação que, se ela é causal ou não, eu tenho que ainda ver, mas o estudo caso-controle, como ele consegue estabelecer
que a exposição ocorreu antes da doença, ou antes do evento, eu posso estabelecer uma relação temporal, que é o ponto de partida para eu poder falar em causa. Alguma coisa, para ser causa da outra, tem que acontecer antes do que o desfecho, né? A causa sempre tem que antecipar o desfecho, senão ele não pode ser causa. Né? Se eu não consigo estabelecer a relação temporal, eu não posso pensar em causa. Eu só posso pensar em causa se eu tiver possibilidade de estabelecer o que veio antes e o que veio depois. Tá bom? Gente, até aqui fomos, gente, com os cálculos de risco relativo, risco e odds ratio. Fomos. Então tá bom. Então, ó, vamos ver aqui. Se eu usar aquele softwarezinho para fazer a mesma coisa aqui, vamos voltar aqui. Então agora, ó, nós vamos fazer esse cálculo aqui de novo no estudo caso-controle. Nesse mesmo que nós fizemos aqui. Então aqui era 12.206 e aqui foi... Aqui tinha 3, né? 3 e 215, tá? Vamos fazer o cálculo aqui. Mesma coisa, ele calculou aqui tudo. Ele calculou aqui quadrado, mostrou que tem associação, aqui, ó, menor que 0,01, então é menor que 5%, né? O risco relativo, ele calculou. Nós não vamos considerar isso aqui, porque na verdade aquele não era... Eu estou fazendo estudo caso-controle, então vou olhar só aqui, tá? E aqui ele me mostrou, ó, 4,63 foi o próximo do que a gente encontrou aqui, né? Ó, 4,17, questão de arredondamentos, não tem problema, está tudo muito próximo ali, aqui 4,17, aqui deu 4,16,3, né? E aqui o intervalo de confiança. O intervalo de confiança eu vou interpretar da mesma forma. O odds ratio aqui, 1, está nesse intervalo. O intervalo não inclui a unidade, né? Se não inclui a unidade, é estatisticamente significante. O que está de acordo com o resultado do teste do Q² também. Estatisticamente significante, menor do que 5%. Tá? Então aqui, ó, ele está me dizendo o seguinte: o resultado aqui foi um odds ratio de 4, né? O intervalo de confiança desse odds ratio é alguma coisa que vai de 1,2 até 18, né? O que poderia fazer esse intervalo de confiança ficar mais ajustado? Se eu tivesse uma amostra maior, tá? Então, vamos supor que ao invés de eu usar um controle para cada caso, eu aumentasse isso para 4 controles para cada caso, né? Vamos só ver aqui isso que eu estou falando. Então seria aqui, ó, eu manteria o mesmo número de casos, só que eu teria 4 controles para cada caso. Então aqui seria 12, né? E aqui seria 430, 860. Então aqui o que eu fiz? Eu tinha esses casos aqui, eu peguei uma proporção maior nos controles. Eu pus 4 controles para cada caso. Se eu calcular aqui o odds ratio, o odds ratio em si, ele não alterou muito, né? Ele manteve o mesmo odds ratio, que eu só aumentei ali o número os números de controle. Mas o que aconteceu? O meu intervalo de confiança ficou mais preciso, né? Ele estava indo até 18, agora ficou de 1,8 até 9,59, tá? Então,
Às vezes, a gente tem estudos que usam mais de um controle por caso, às vezes até 4. Para quê? Para poder ter uma estimativa mais precisa. Aquele estudo que eu contei para vocês lá da câncer de vulva de mulheres jovens, eles trabalharam com 4 controles para cada caso. Para quê? Porque como eram só 20 casos, né? Eles puseram um número maior de controles para poder ter uma estimativa mais adequada, uma estimativa mais precisa, tá? Bom, depois, gente, eu vou também colocar aqui alguns artigos, não muitos, 1 ou 2 artigos de cada tipo de desenho, para vocês lerem o artigo e ver como é que se interpreta e como é que as coisas estão lá, tá? Artigo caso controle e artigos de coorte. Tá bom? Gente, até aqui fomos juntos? Hein? Foi sim. Então agora eu vou pedir para vocês fazerem, não agora, né? Porque está terminando já. Vocês têm esse material que eu estou usando aqui, é o que está lá no Canvas, tá? É vocês pegarem para os outros aqui, cardiomegalia e tabagismo, lembrando que esses dados são fictícios, tá? E tem um estudo que fez isso aqui mesmo, mas os dados ficaram diferentes. Eu pus daquele jeito ali para poder aparecer o cigarro muito mais importante do que o outro lá, que foi só para a gente fazer o exercício, tá? Mas usando esses dados, vocês calcularem usando o softwarezinho, não precisa ser na mão não. Se quiser fazer na mão, faça uma vez na mão para ver, tá? Mas fazer os cálculos nesse softwarezinho aí e a interpretação para cada coisa dessa, né? E se vocês quiserem testar algumas outras coisas, fiquem à vontade para se divertir, tá bom? Então, vocês fazerem para cardiomegalia e para tabagismo, a mesma coisa que nós fizemos aí para a pressão arterial aumentada, tá? Para hipertensão. Ok, gente? Com isso aí, nós vamos voltar a falar desses estudos ainda, mas na semana que vem, aí nós já vamos ver os outros estudos transversais, estudos ecológicos e os estudos experimentais. Transversais e ecológicos ainda são estudos observacionais. Os estudos experimentais são os estudos onde o pesquisador tem uma maior participação na definição da exposição, né? Aí nós vamos ver os estudos os ensaios clínicos e os ensaios de comunidade, né? Os ensaios de vacina é muitas vezes chamado também de ensaio clínico, mas são ensaios que a gente chama de ensaio de comunidade, que eu vou fazer comparar populações grandes, né? Mas no final das contas, eles têm muita semelhança, né? Que eu estou ali fazendo um desenho randomizado, duplo cego. Então nós vamos falar do que vem a ser isso, que é o que é usado aí nos testes das vacinas, né? Estudo experimental, um ensaio clínico randomizado duplo cego. Aí nós vamos aprender o que quer dizer esses termos, o significado desses termos e como é que é a estrutura básica desse tipo de estudos, tá bom? Gente, então ficamos por aqui por hoje. Agradeço imensamente pela atenção, peço desculpa pelas interrupções, mas a vacina está causando aqui um frisson danado em todo mundo, com toda razão, né? Todo mundo querendo se vacinar, acho que vocês também, né? Vamos ver. Então tá, gente, obrigado e até segunda-feira, né? Estaremos de volta. Deixa eu parar aqui a gravação e encerrar. Professor, Pois não? a minha curiosidade, só. A vacina